Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tá calor hoje, né? Faz o seguinte então, dá uma soprada aí no irmão que está do seu lado, dá uma abanada nele aí, para que ele não possa sofrer tanto com calor e para que a gente possa ouvir melhor a palavra de Deus. Minha família toda é de Américo de Campos, lá do interior de São Paulo, e lá faz muito, mas muito calor mesmo. E eu tenho um tio meu que ele é calvo. E ele conta uma história que é impagável. Ele diz que toda vez que tinha um casamento, ele usava como se fosse um pozinho que cobria aqui a calvície dele. E aí teve uma vez que ele foi padrinho e ele entrou bem bonito lá com a minha tia. O problema foi que conforme o padre, que era um casamento em uma igreja católica, foi ali falando, foi pregando, ele começou a sentir um cheiro de tinta. Teve uma hora que ele passou a mão aqui e ele viu que o calor era tanto que ele estava suando e que aquele disfarce dele, que o segredo dele estava sendo todo descoberto. Por que eu estou falando isso? Se começar a escorrer uma tinta, vocês sabem do que eu estou falando. Tudo bem? Mas, irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre segredos. E o que eu percebo é que no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão correndo atrás de segredos. As pessoas estão correndo atrás do segredo da felicidade, as pessoas estão correndo atrás do segredo de como fazer fortunas, do segredo sobre como ter uma vida feliz, e a realidade é que muitas vezes esse segredo não existe. E o que nós devemos fazer mesmo para vivermos uma vida é continuarmos constantemente tendo encontros com o Senhor. Semana passada eu não estava aqui no culto da tarde porque eu estava no encontro de pastores. E teve um pastor que ele pregou e ele deu uma ilustração, falou uma ilustração que mexeu muito no meu coração. Ele disse que na denominação dele, eles têm um lema. E esse lema é: Cristo é suficiente. E dentro dessa denominação tem um pastor aqui no Paraná que ele é muito conhecido. Ele é muito famoso, porque toda vez que alguma igreja está dando algum problema, eles chamam esse pastor para ser pastor naquela igreja. E por incrível que pareça, pode ser a situação mais adversa, a igreja começa a crescer, os problemas começam a ser solucionados, e muitas vezes as igrejas que antes estavam em crise se tornam igrejas prósperas, que estão crescendo, fazendo discípulos. Por isso, ele é muito famoso aqui na região de Curitiba. E esse pastor que estava pregando disse que quando ele tinha acabado de ser ordenado, ele chegou para esse pastor que era famoso e perguntou para ele qual que era o segredo que ele tinha para conseguir ter um ministério tão próspero, tão frutífero. Como que ele conseguia pegar igrejas que estavam tão quebradas, igrejas que estavam num estado ali muito difícil espiritualmente falando e também na quantidade de pessoas, e transformá-las em boas igrejas. E ele disse assim: menino, quando eu tinha 12 anos e me converti, eu fiz a classe de novos membros. E eu percebi que ali o slogan e que o lema da nossa denominação era o seguinte: Cristo é suficiente. Sabe qual foi o meu segredo? Eu decidi acreditar naquilo de verdade. Então, todas as vezes que eu pegava uma igreja, por mais difícil que era a situação, eu acreditava que Cristo era suficiente. Todas as vezes que eu envolvia com algum problema, algum irmão tinha algum problema com isso, comigo, eu acreditava nesse lema: Cristo é suficiente. Conforme as dificuldades iam vindo, as coisas iam acontecendo, eu sempre repetia isso para mim: Cristo é suficiente. Por isso, não tem segredo. O segredo é acreditar que Cristo sempre foi e sempre será suficiente. O que eu percebo nas nossas vidas é que muitas vezes nós estamos correndo atrás de segredos. E por correr atrás de segredos, nós nos enchemos de nós mesmos e nos esquecemos de Deus. E aí nós não conseguimos perceber no nosso cotidiano, na nossa realidade, que Cristo sempre foi e sempre será suficiente. É por isso que eu acredito que nós devemos sempre ter encontros com Deus. Porque quando nós nos encontramos com Deus, entendemos o tamanho do amor dele por nós, entendemos o poder dele, o quanto ele é soberano, nós nos sentimos como se fôssemos nada. Porque Deus é tão grandioso, e quanto mais nós nos encontramos com ele, e mais temos noção daquilo que nós somos sem o Senhor, mais nós entendemos que dependemos dele. E a gente pode perceber isso em vários momentos das Escrituras. Em vários encontros que Jesus teve com diversos personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus. E hoje eu queria conversar com você sobre um desses encontros. Sobre o encontro que o Senhor Jesus teve com João Batista. Por isso, se você veio preparado nesse momento, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1,
Nós vamos ler do verso de número 29 ao verso de número 34. João, capítulo de número 1, verso de número 29 ao verso de número 34. Logo depois de ler esse texto, a gente vai passar um pouquinho ali para frente de João, no capítulo 3. Então não fecha a sua Bíblia não, ok? João, capítulo de número 1, verso de número 29 ao verso de número 34, onde a palavra do Senhor diz assim para nós. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Que encontro que João Batista teve com o Senhor Jesus. E olha o que esse encontro gerou em João Batista. Abre agora sua Bíblia lá em João 3, nós vamos ler do verso de número 26 ao verso de número 30, onde a palavra do Senhor diz assim: eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou ler mais uma vez esse último versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse dia, por esse culto. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mas de forma especial. Nós queremos te agradecer pela sua presença, pois o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso, nesse momento, Pai, quebranta os nossos corações, para que a sua palavra possa fazer vida dentro de nós. E para que possamos ser como João Batista, que possamos entender que tu és suficiente em todos os momentos da nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto e quando eu olho para a vida de João Batista, eu penso que muito provavelmente muitas pessoas na época dele deviam fazer a mesma pergunta que aquele pastor fez para o pastor mais experiente: João, qual que é o seu segredo? O que a gente pode perceber lendo as escrituras é de que João Batista não usava roupas que eram consideradas normais. João Batista se alimentava de gafanhotos. O que a gente pode perceber é que João Batista não tinha uma imagem popular. Mas o que a gente pode notar também é de que muitas pessoas foram atraídas por ele. E eu creio que muito provavelmente, se a gente perguntasse para João qual era o segredo, João ia falar que o segredo dele era entender qual era o propósito. Porque ele sabia muito bem qual era o propósito da vida dele. Ele sabia que ele não era o Messias. Ele sabia que ele não era o profeta que as pessoas estavam esperando. Mas ele sabia para quem ele deveria abrir o caminho. Sabe por que João Batista era muito bem sucedido? Porque ele entendia que Cristo era suficiente. Por isso ele não tentava fazer as coisas com os seus próprios braços, com as suas próprias forças. Ele simplesmente abriu o caminho para o Messias. E por isso tanta coisa boa aconteceu na vida dele. João Batista foi um grande homem de Deus, porque ele constantemente repetia o que ele disse para nós aqui no versículo de número 30. Ele queria menos dele e mais de Deus. Eu realmente acredito que se a gente quer ser como João Batista, se a gente realmente quer ser encontrado pelo Senhor Jesus, a gente precisa diminuir algumas coisas nas nossas vidas e aumentar outras. Eu queria compartilhar 3 coisas que a gente deve diminuir, 3 coisas que a gente deve aumentar através dessa passagem. A primeira coisa que eu acredito é que na nossa vida nós devemos ter menos produtividade e mais intimidade.
Eu acho muito interessante esse texto de João 3 que a gente acabou de ler. Porque os discípulos de João chegam para João e começam a dizer: João, você não sabe o que está acontecendo. Lembra aquele homem que você batizou, que você disse que ele seria o Messias? Lá do outro lado do rio, a igreja dele está bombando. Não tem espaço para mais ninguém. Você falou que ele era o Messias e agora está todo mundo indo para lá. O que os discípulos estavam querendo fazer com João é que João pudesse, talvez, de alguma forma, impedir que aquilo acontecesse. Que as pessoas não fossem até Jesus, mas que as pessoas fossem até ele. Mas sabe o que o João Batista disse? Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. João Batista não estava se importando se ele seria produtivo ou não. João Batista não estava se importando se ele ia batizar mais do que o outro ou não. João Batista só se importava em abrir o caminho para o Senhor Jesus. E sabe o que eu tenho percebido, meus irmãos? O que eu tenho percebido é que quando tem dentro de nós o desejo de ser produtivo, isso normalmente acontece porque a gente está tentando preencher o vazio deixado pela falta de intimidade que nós temos com Deus. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você está querendo ter muito resultado, toda vez que você está querendo muito testemunhar alguma coisa, é porque muito provavelmente você está deixando de lado a sua vida de intimidade com Jesus. Isso pode ficar claro até mesmo nas nossas relações interpessoais. Sabe quando você está conhecendo alguém, você está puxando o assunto com aquela pessoa que você nunca viu na vida? Muitas vezes o silêncio é constrangedor. E quando o silêncio é constrangedor, o que a gente começa a fazer? A gente começa a tentar ser produtivo. E a gente começa a falar do tempo, a gente começa a falar um monte de coisa, e quem fala muito acaba falando besteira. Porque quando falta intimidade, a gente quer ser produtivo. Ou quando você vai para uma reunião que tem pessoas que são importantes, você não sente que você tem que falar coisas que são importantes? Se duvidar, você até procura no dicionário Aurélio palavras que sejam mais difíceis. Ou muitas vezes você quer até demonstrar resultados, porque você quer mostrar para aquelas pessoas que por mais que elas sejam mais importantes que você também não é aquela bolacha do pacote, a primeira ali que é amassadinha. Você é ali uma bolacha boa, uma bolacha inteira. Você quer se fazer parte daquele grupo, você quer mostrar que você também merece ser ouvido. Ou quando você tem um chefe novo, esse chefe novo não conhece você muito bem, e aí você começa a querer bater meta, você começa a querer ter resultado. Sabe por quê? Porque está faltando intimidade. E muitas vezes é assim na nossa vida com Deus. A gente está querendo ser produtivo, a gente quer que Ele faça rápido, a gente quer que Ele faça as coisas do nosso jeito, tudo porque nós estamos buscando ser produtivos, ao invés de buscarmos ser íntimos. E o segredo para viver uma vida como João Batista é não ligar para a produtividade, mas ter os olhos fixos em Jesus. A produtividade ela pode até trazer resultados para a gente, mas a produtividade nunca preenche o nosso vazio, porque o que preenche o nosso vazio é a nossa intimidade com o Senhor. Tem muita gente que está cansada fisicamente. E esse cansaço fisicamente, esse cansaço físico, muitas vezes não é um cansaço por estar fazendo muitas coisas. É um cansaço porque não está buscando na presença do Senhor o renovo e o descanso que só Ele pode dar. Tem muita gente querendo dar muito resultado para Jesus. Mas Jesus, no final, o que Ele quer mesmo é o nosso coração. O resultado é só consequência disso. Por isso, meus irmãos, menos produtividade e mais intimidade. Ontem à tarde, na minha folga, eu assisti um filme. Esse filme ele contava a história de 2 pilotos norte-americanos. Esses 2 pilotos, eles eram pilotos do exército americano. E durante a Guerra Fria, por uma boa parte do tempo, eles ficaram lá numa base dos Estados Unidos só treinando. E eles treinavam, mas depois de alguns anos eles foram convocados para lutar na Guerra da Coreia. E o que é interessante perceber é que esses 2 amigos eles eram muito diferentes. Primeiramente, um era solteiro e o outro era casado. E um desses era estressado e o outro era bem tranquilo. Quem você chuta que era estressado, Biro, casado ou solteiro? Não vou fazer se responder para não se comprometer. Cada um aí responde do jeito que você quiser. Mas nesse caso, desse filme, o homem que era casado, ele é um pouco mais estressado, ele era fechado. E ele nunca tinha levado ninguém para jantar na casa dele. Mas ele decidiu levar esse amigo pela primeira vez, um dia antes
dele ir para a guerra. E enquanto ele estava no banheiro, a esposa desse homem olhou para aquele amigo, olhou para aquele soldado e disse: por favor, ele não confia em quase ninguém. Você foi a única pessoa que ele trouxe para jantar aqui em casa em 3 anos. Por isso, a minha função foi sempre estar do lado dele. Agora, estar do lado dele é a sua função. E aquele homem olhou para ele, olhou para aquela mulher, olhou para a filha deles e disse: pode deixar, que eu vou estar do lado dele aonde ele estiver. Eu vou estar sempre ali para tudo o que ele precisar. E eles foram para a Coreia no combate. O problema é que teve um dia que eles foram acionados, porque o pessoal ali da Coreia do Norte estava suprimindo demais o pessoal da Coreia do Sul. E por isso eles tiveram que ir ali. E conforme eles foram indo, eles conseguiram fazer com que o exército norte-americano fosse bem sucedido. Mas teve um problema. O avião de um deles foi atingido e começou a vazar óleo. E eles tiveram que fazer ali uma aterrissagem de emergência. O homem conseguiu sobreviver a essa aterrissagem, mas o problema é que ele ficou preso no avião. E ele acabou morrendo. No final, só um deles voltou para casa. E aquele homem que voltou era o solteiro, era o que não era casado. Era aquele que tinha prometido estar com seu amigo, custe o que custar. Por isso ele foi no funeral todo envergonhado. Ele não conseguia nem olhar na cara da viúva, mas no final ele tomou coragem. Ele chegou para a viúva e disse: olha, meus pêsames, meus sentimentos. Eu não queria estar aqui numa situação como essa. E posso te dizer a verdade, eu estou com vergonha. Porque eu prometi que eu ia cuidar dele, mas eu não pude salvá-lo. Mas naquele momento a resposta daquela viúva surpreendeu muito aquele homem. Porque a viúva enxugou as lágrimas, olhou para ele e disse o seguinte: não se sinta culpado, porque salvar ele não era a sua missão. Eu só pedi para você estar com ele até o final. Eu não pedi para você salvar. E a sua missão você cumpriu muito bem, porque até o final você estava do lado do meu marido. Naquele momento bateu uma alegria naquele soldado, porque ele entendeu que aquela mulher, apesar das dificuldades, ela ia superar, e que ele não podia fazer nada em relação a isso. E sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente está sendo produtivo, e a gente está querendo ser produtivo, e aí a gente está querendo salvar a vida de todo mundo. A gente está querendo salvar a vida do irmãozinho, a gente está querendo salvar a vida dos nossos filhos, a gente está querendo salvar a vida dos nossos familiares, mas salvar, meus irmãos, não é a nossa missão. A nossa missão é simplesmente acompanhar o Senhor Jesus em todo o tempo, porque é Ele que salva, é Ele que faz as coisas. Por isso, mais do que tentar ser produtivo, nós precisamos ser íntimos do Senhor Jesus, porque nosso maior objetivo sempre foi e sempre será estar com Ele. Por isso, nós precisamos também entender que na nossa vida, nós precisamos ter menos protagonismo e mais devoção. Eu acho tão bonito esse texto que nós lemos em João 3. Eu acho tão interessante porque o que a gente pode perceber é que os discípulos de João estavam começando a ficar preocupados, porque João estava começando a perder o protagonismo. João não era aquele que batizava mais, João não é aquele que mais atraía pessoas, mas João, com toda a calma, responde para os seus discípulos de que no final das contas, ele não era um noivo, ele só era amigo do noivo, e ele se alegrava pelo fato da noiva estar com o noivo. João, ele sabia muito bem que ele não era o protagonista daquela história. João sabia muito bem que o protagonista era Jesus, e que o seu propósito era simplesmente abrir caminho para ele. Sabe por que muita gente tem entrado em problemas? Porque está buscando ser o protagonista. Quando vem o problema, a pessoa diz: eu resolvo. Quando a situação difícil aparece, a pessoa diz: pode deixar comigo. E aí sabe o que acontece? Ela acaba se tornando protagonista da própria história. E aí aquele que é o protagonista, que está querendo que a gente se entregue a ele para que ele resolva as coisas, fica de lado e para escanteio no nosso viver. Quando nós nos tornamos protagonistas das nossas vidas, a gente começa a olhar demais para a nossa incapacidade. Quando nós nos tornamos protagonistas das nossas vidas, a gente começa a olhar demais para as circunstâncias que sempre foi e sempre serão difíceis. E conforme a gente vai olhando para a nossa incapacidade, para as dificuldades, a gente esquece de olhar para Deus. A gente esquece de olhar para o Senhor. Por isso, nesse dia, eu queria te fazer um convite. Eu queria que você deixasse de ser protagonista e que você, ao invés de trazer o protagonismo para você, você possa trazer o protagonismo para o Senhor Jesus.
Que na sua vida você não busque os holofotes, mas que na sua vida você busque somente olhar para o Senhor. Você ter uma devoção total a Ele, com tudo que você é, com tudo que você tem, com todas as suas forças. Porque quando nós entendemos que o protagonista é Ele faz, Ele opera, Ele age, Ele transforma o nosso coração. O que eu tenho percebido nos últimos tempos, meus irmãos, é que as batalhas, elas não são vencidas pela nossa capacidade. As nossas batalhas, elas são vencidas pela nossa devoção ao Senhor, pelo desejo de estarmos aos pés do Pai, porque o Senhor é muito maior do que a gente, e o Senhor é muito maior do que os nossos problemas. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um empresário que falou muito comigo. Ele começou a empresa dele há muito tempo atrás, e ele tinha apenas 8 funcionários no início da empresa. E ele foi crescendo, começando a ter resultados, ele se tornou muito produtivo. Ele chegou a ter 500 funcionários na empresa dele. Ele tinha um faturamento que era gigantesco. E ele, naquele momento, ele só tinha um único problema na vida dele. No escritório lá onde ele tinha na empresa, que era gigantesco, tinha uma goteira. Ele já tinha chamado tudo que é tipo de encanador, pedreiro, mas ninguém conseguia resolver. Aquela goteira continuava ali. O problema é que veio uma crise. E aí, quando a crise começou a pegar firme, ele começou a ter que demitir funcionários, o faturamento já não era tão bom quanto era antes. E aí ele começou a reparar no escritório dele de que aquela goteira não estava mais incomodando. Por isso ele pegou, ligou para a secretária: quem que conseguiu consertar a goteira? E aí a secretária olhou para ele e disse: ninguém, chefe. No final, ninguém consertou, só você que deixou de reparar naquela goteira. Sabe por que aconteceu aquilo? Porque diante de algo maior, as coisas pequenas, elas se tornam quase que irreconhecíveis. Não dá nem para perceber. E é por isso que quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o amor de Deus, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo se torna tão maior que as coisas pequenas, os problemas, eles se tornam quase que irreconhecíveis. Quando nós olhamos para o rio de Deus e mergulhamos nele com tudo que nós somos, a gente para de se preocupar com as pequenas goteiras, porque a água do Senhor Jesus está preenchendo o nosso ser. E a gente não quer ser protagonista, a gente não quer resolver todos os problemas, a gente não quer bater no peito e dizer: eu consegui. A gente simplesmente quer bater no peito e dizer: eu tenho um Salvador que morreu por mim, está comigo todos os dias e me dá força para vencer todas as minhas guerras. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, menos protagonismo e mais devoção. Porque quando nós buscamos no Senhor, Ele faz coisas poderosas através de nós. E aí o último menos e mais que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Eu realmente acredito que através dessa história de João Batista, nós podemos perceber que nas nossas vidas, nós precisamos ter menos emoção e mais oração. O que eu tenho percebido é que João Batista, ele conseguiu fazer tudo aquilo porque ele decidiu confiar naquele que tinha chamado ele. João Batista não tinha recursos, João Batista não tinha grandes coisas, João Batista não tinha grande inteligência, mas sabe o que o João Batista tinha? Uma confiança inabalável nas promessas e na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos confiar mais no que o Senhor pode fazer. Sabe por quê? Porque aquilo que é espiritual não pode ser barrado pelo que é emocional. Não sei se você conseguiu entender a frase que eu acabei de dizer aqui, mas aquilo que vem do coração de Deus, aquilo que vem da boca do Senhor, não pode ser impedido pelo que você pensa, não pode ser impedido pelo que você sente. Você precisa confiar e acreditar mais na palavra de Deus do que naquilo que está passando dentro do seu coração. E muitas vezes aquilo que é emocional impede aquilo que é espiritual dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Pensa assim, imagina que você foi num culto aqui de terça maravilhoso, pastor Paulo, a pastora Priscila pregaram, e foi uma mensagem impactante, você saiu daqui cheio de fé, e você começou a pensar: não, mas dessa vez a minha família vai ser transformada, meu filho, minha filha, meu marido, o papagaio, todo mundo vai ser do Senhor Jesus.
O problema é que quando você chega em casa, você percebe que está uma sujeira, está todo mundo largado. E aí o que acontece? A emoção acaba barrando aquilo que é espiritual, porque você começa a parar de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer na sua casa. Você olha para aquela bagunça e pensa, eles não conseguem nem arrumar a casa, imagina a vida espiritual. E 2 horas depois daquele culto abençoado, você já está desanimado. Aqui todos os dias, terças-feiras, 6h30, a gente tem orado pela igreja, 2 horas da tarde também. E eu toda vez que eu saio de uma reunião de oração, não sei vocês, mas eu saio assim renovado, eu saio feliz, eu saio cheio de esperança. Hoje de manhã aconteceu isso, mas sabe o que aconteceu quando eu saí daqui da igreja? Eu liguei meu celular, tinha deixado ele desligado. Rapaz, Bira, tinha mais de 50 mensagens, um monte de coisa para fazer. Naquela hora eu saí todo renovado e já estava assim, ter que responder todo mundo. Eu acabei ainda atrapalhando a Ivani, porque a maioria das coisas que tinham para mim ali, eu tinha que repassar para ela. E aquele momento eu saí daqui espiritualmente renovado, mas aquilo que era emocional acabou me deixando entristecido, nem que seja só um pouquinho. Muitas vezes a gente esquece de confiar na palavra de Deus. E a gente ouve demais aquilo que os outros estão dizendo, aquilo que os outros estão comentando. E quando a gente ouve mais os outros do que a Deus, isso significa que a gente está colocando os outros num lugar mais importante do que o Senhor. E quando isso acontece, meus irmãos, o emocional acaba barrando aquilo que é espiritual. Por isso, nessa tarde eu faço um apelo para você. Não viva pelas suas emoções, mas sim pelo que Deus diz, mas sim pelo que Deus prometeu, sim por aquilo que Deus está colocando no seu coração. Porque quando a gente vive por outras coisas, quando a gente vive pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos, a gente constrói um castelo de areia. Mas quando nós construímos as coisas na palavra de Deus e no senhorio de Jesus, pode vir o vento que for, a chuva que for, a tempestade que for, permanecerá firme, porque Cristo é suficiente. Isso João Batista entendeu muito bem. Não é sobre confiar na nossa capacidade, no nosso protagonismo, naquilo que a gente pode fazer, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras. É sobre confiar em Deus e no que Deus pode fazer. No início desse ano, Deus me deu uma lição assim, incrível. Eu não consigo nem descrever para você o quanto aquilo fez diferença na minha vida. Desde o carnaval do ano passado, o pessoal da IPI de Itaqui, ali de Campo Largo, me chamou para pregar no acampamento de carnaval deles. Eu não sei se você sabe, mas o ministério da IPI de Itaqui, de jovens e adolescentes, é um ministério muito bom, ele é muito frutífero. E eu lembro que, no momento que eles me convidaram, eu falei, rapaz, o que eu vou falar para esse povo, Bira? Eles que deviam estar me ensinando, não sou eu que devia estar ensinando eles. E conforme foi chegando o acampamento, aquilo foi vindo para o meu coração. E aí eu parei de confiar um pouco na palavra de Deus e comecei a pensar naquilo que eu estava sentindo. E eu fui para aquele acampamento morrendo de medo. Digo para vocês que eu estava lá quase tremendo nas pernas na primeira palavra que eu preguei. E conforme eu fui pregando, eu fui percebendo que Deus foi agindo. E aí no primeiro dia já foi muito legal. No segundo dia um monte de gente entregou a vida para Jesus. Mas irmãos, assim, era todas as mãos levantadas. E eu comecei a ficar feliz por aquilo que Deus estava fazendo. No terceiro dia teve o culto da fogueira. E eu fiz um apelo para que as pessoas, para que aquelas pessoas que estivessem sentindo de entregar tudo que elas são nas mãos do Senhor, que elas ficassem de pé. E todo mundo ficou de pé. Eu falei, rapaz, Deus pode usar uma pessoa como eu. Eu fiquei feliz da vida. E aquilo gerou algo novo no meu coração, porque eu estava tão frustrado, eu estava olhando tanto para as minhas incapacidades, que eu esqueci de olhar para Deus. Mas sabe o que mais me marcou? Quando um menino de 16 anos, no final daquele culto, veio conversar comigo. E ele começou a falar algumas coisas que parecem ser um elogio, mas nem tanto. Já aconteceu isso com você? Às vezes a pessoa vem e fala, nossa, mas você é uma bênção. Mas, hoje a palavra foi muito edificante. Mas, e ele olhou para mim e ele disse assim, pastor, foi incrível o que você falou. Sabe por quê? Porque a gente olha para você assim, e a gente vê que você é tão humilde, e a gente fala assim, mas será que Deus vai falar alguma coisa?
Pastor, a gente olha para o teu jeitão, para o jeito que você é, e a gente pensa assim, nossa, será que vai sair coisa boa daí? Irmãos, eu achei que ia tomar um elogio, mas ele foi me colocando cada vez mais para baixo. Até que chegou uma hora e disse, mas pastor, todas as vezes que você pregou, Deus falou comigo. Mas sabe o que Deus mais usou a sua vida para falar para mim? É de que se você pode, eu também posso. Se você pode, qualquer um aqui pode. Se você pode, Deus também pode me usar. E sabe, irmãos, eu nunca fiquei tão feliz na vida, igual eu fiquei com aquele testemunho. Porque na verdade ninguém é nada. Comparado com a grandeza de Deus, ninguém é nada. Mas quando um homem, uma mulher, uma pessoa se rendem à soberania de Jesus, se encontram com o Pai e começam a dizer menos de mim e mais dele, grandes coisas começam a acontecer. Eu lembro que naquele dia, quando eu acabei de ouvir aquilo daquele menino, eu fui para um lugar mais distante, comecei a olhar para o céu, comecei a olhar para a fogueira, eu comecei a agradecer a Deus. E naquele momento eu senti Deus falando ao meu coração, e Ele disse assim, menino, o que você precisa entender é que você é um improvável. Ninguém espera que com a tua história, que com o teu jeito, com a sua vergonha, com o fato de você ter que ser introvertido, eu vou te usar. Mas eu te escolhi. Não fica olhando muito para as suas capacidades não, porque você nunca vai ser capacitado para fazer nada. Não fica ouvindo muito o que os outros dizem não, porque provavelmente eles nunca vão dizer coisas boas. Mas confie em mim, na minha palavra. Vive o seu propósito para a minha vida. Abre lugar para mim e eu farei. Talvez você se sinta como eu, um improvável. Talvez você olhe para a situação da sua família, a situação da sua casa, a sua situação, e você pense, até parece que Deus vai usar. Até parece que Deus vai fazer alguma coisa. É improvável que algo aconteça. Mas ei, essa tarde eu vim te lembrar de que Deus usa os improváveis. João Batista era um improvável, que foi tremendamente usado por Deus. Não pelas suas capacidades, mas pelo desejo do coração, de ter menos dele e mais do Senhor.